Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho, bem superficialmente, cornetas, que são muito utilizadas como alimentadores em antenas refletoras. Então, nós estamos aqui no 12º conjunto de transparências, e isso daqui voltamos a ter a matéria relacionada ao livro-texto. Então, no livro-texto do Balanis, o capítulo 12 era sobre a teoria de aberturas. Depois a gente pulou para o capítulo 15, na hora de tratar o paraboloide simétrico. Depois vimos outros tipos de antenas refletoras que não são vistos com detalhe no livro do Balanis, e agora voltamos para o Balanis, capítulo 13. O Balanis estuda as cornetas antes de tratar das antenas refletoras. Então, nesse conjunto de slides, nós vamos ver basicamente 3 tipos de cornetas. Aquelas com seção reta retangular, aí elas podem ser setoriais ou piramidais. Aquelas que são cônicas, com seção reta circular, e antenas que têm seção reta circular, porém, a parede da corneta ela não é lisa, ela tem ranhuras. E aí nós chamamos essas cornetas de cornetas corrugadas. Tá? Essas cornetas corrugadas já não são tratadas com detalhes, nem no Balanis, nem nessas transparências, mas a gente fala um pouquinho sobre elas e damos 1 ou 2 referências, caso um dia você precise lidar com essas cornetas, tá? Então, nós estamos no capítulo 13 do livro do Balanis. Então, cornetas, né, elas são sempre eu falo pensando na antena transmitindo, tá? Então, o melhor que tem aqui é mostrar umas figuras. Então, aqui temos alguns exemplos simples de cornetas. Aqui temos cornetas do tipo piramidal. Talvez... Não, aqui é tudo piramidal. Ou seja, a corneta tem uma forma de pirâmide. Seção reta retangular. Pode ser quadrada. E aqui um exemplo típico, né, aqui também, de uma corneta cônica. Então, para que serve a corneta? Ela, sempre pensando na transmissão, ela é uma antena de abertura. Está aqui a abertura desta corneta, está aqui a abertura da outra corneta. Ela vem alimentada por um guia, esse guia geralmente ou é circular ou é retangular, e a corneta basicamente faz a transição entre o meio guiado e o que a gente às vezes chama de espaço livre, né? Para 2 coisas, basicamente. Primeiro, não menos importante, nem mais importante, uma das utilizações da corneta é para fazer essa transição do meio guiado para o espaço livre mais suave, ou seja, para diminuir a quantidade de informação, a quantidade de potência que não consegue ser radiada, ela volta para dentro do guia, e, consequentemente, isso é perda. Tá? E, além disso, nós vimos aqui no curso, quando tratamos de abertura, exemplos, né, de radiação de aberturas ligadas a guia retangular, guia circular, e, entre outras coisas, a gente viu, por exemplo, que nesses guias a polarização, a distribuição de campo na abertura, ela é tal que o diagrama de radiação não é circularmente simétrico. Então, cornetas também podem ser utilizadas dimensionando direitinho, né, a corneta, em particular a sua abertura, para tentar fazer com que o diagrama de radiação da corneta, da abertura da corneta, e não do guia, mas sim da corneta, tenha características necessárias para iluminar um refletor, uma antena refletora mais eficiente, não só para aumentar a eficiência de transbordamento, ou seja, jogar mais energia, né, no refletor, e também na tentativa, dependendo do tipo de antena, de melhorar a sua
eficiência de iluminação. Então, basicamente, é isso que a corneta faz. Aqui no livro do Balanis, ele estuda com certos detalhes esses tipos de corneta, tá? Basicamente, você tem a corneta piramidal, onde a seção reta em forma de retangular, e a corneta cônica. Agora, essa corneta piramidal, ela pode ser tal que, repare, ó, a dimensão do guia aqui atrás, ó, olha aqui a dimensão, o guia retangular aqui atrás. A dimensão do guia retangular, as dimensões, né, não são as mesmas da abertura. Você pode ter as duas dimensões na direção X e na direção Y aumentadas, e quando isso acontece, a gente chama isso de corneta piramidal. Ou uma delas aumentada, enquanto que a outra permanece com a mesma dimensão. Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, o primeiro caso, a gente tem um aumento na dimensão vertical, enquanto que a largura, ó, na horizontal, permanece a mesma do guia lá atrás. Como o aumento da dimensão, ó, foi na direção da orientação do campo elétrico, a gente chama essa corrente de setorial plano E. Ou seja, ela aumenta apenas no setor, enfim, no plano que corresponde à orientação do campo elétrico. Já nesse caso, repare, o aumento da dimensão foi na horizontal, na largura. Enquanto que aqui, ó, no plano E, ela permaneceu com a mesma dimensão do guia retangular lá atrás. Então, nessa situação, a gente chama isso de corneta setorial plano H. Então, você tem a corneta piramidal e dois casos particulares, a setorial plano E e a setorial plano H. O que o Balanis faz no capítulo 13, no caso das cornetas, né, com seção reta retangular, ele estuda com um pouco mais de detalhes as setoriais plano E e plano H, e aí usando conhecimentos, né, ele próprio orientou muitos trabalhos em cima de projetos de cornetas, ele mostra as características da piramidal usando uma combinação meio que empírica, baseado na experiência, baseado em fórmulas, a partir dos resultados da E e da H. Então, a gente aqui nas notas de aula vamos seguir o livro do Balanis, vamos estudar e apresentar resultados para E e para H, com alguns detalhes, enquanto que a piramidal eu não vou mostrar, eu vou dizer o seguinte, ó, se você for no livro do Balanis, você vai ver lá fórmulas, onde os resultados da setorial plano E e da setorial plano H são adaptados para a piramidal. No caso da cônica, eu vou mostrar só um slide. Né? A análise da cônica já é um pouco mais complicado. Então, eu só vou mostrar um gráfico com algumas características que, em princípio, são importantes. Se você lembrar, quando a gente estudou a abertura, tinha a abertura circular. Tinha a abertura circular uniforme e tinha uma onde o campo na abertura era do modo TE11 de um guia circular. Se vocês se lembrarem, a análise é horrorosa. Essa daqui é pior ainda. Então, o pessoal não mostra, pelo menos no livro do Balanis, não aparecem as equações, aparece só o resultado final em termos de um gráfico. Tá? Então, a gente vai estudar com mais detalhes mesmo, na aula de hoje, as setoriais plano E e plano H, para tentar entender o que essas dimensões causam na distribuição do campo na abertura e, consequentemente, nas características do diagrama de radiação dessa corneta. Já a corneta corrugada, ela não é vista com detalhes no livro do Balanis. Ele cita lá, e eu vou mostrar aqui alguns resultados, se tudo correr bem, no final da aula de hoje. Então, ó, a corneta, seja ela setorial, seja ela cônica, seja ela corrugada, basicamente ela tem, né, na parte de trás, na junção guia, corneta, você tem aquilo que a gente traduz como garganta, né, a garganta da corneta. E aqui na frente a abertura, que alguns inclusive chamam de boca, né? Você tem a boca da corneta e a garganta da corneta. Aqui atrás o guia, que nessa figura é um guia circular, e aqui a corneta
nessa figura é uma corneta cônica. Então, basicamente, a corneta, sempre pensando na transmissão. Na recepção, é só mudar o filme, né? Mudar o sentido do filme, passar o filme para trás. Basicamente, na garganta, né? Você projeta essas dimensões de tal maneira a reduzir a perda de retorno, ou seja, a descontinuidade que você tem. Se o guia não tivesse, se no final do guia não houvesse essa corneta, você ia ter o guia terminado e em seguida o espaço livre, né? Lógico, espaço livre se não tiver nenhum obstáculo aqui na frente. Então, repare, você vai aumentando as dimensões desse guia aos pouquinhos, né? Enfim, para ir, vamos dizer assim, enganando o campo. Quando ele perceber, ele já está fora da corneta. Consequentemente, se tudo correr bem, se você projetar direitinho, você diminui a perda de retorno. Sempre lembrando que essas coisas funcionam numa faixa de operação, não funciona só numa frequência. Então, você tem que fazer isso sempre visando diminuir a perda de retorno ao longo da faixa de operação. Então, essa é uma das propriedades, uma das funções dessa corneta, minimizar a perda de retorno de uma maneira mais simplória, né? Através de uma transição mais apropriada, mais suave, entre o meio guiado e o espaço livre. No caso das cornetas corrugadas, isso é feito com as ranhuras, onde as ranhuras, elas, de certa forma, simulam uma condição de contorno diferente, né? E, consequentemente, fazendo uma transição mais suave entre o meio guiado e o espaço livre. Então, essa transição suave não é necessariamente apenas geométrica, pode ser, inclusive, nas características, né, que você tem na superfície dessa corneta. E, então, além disso, controlar o diagrama de radiação dessa corneta. Como você tem aqui as dimensões da corneta, você tem aí mais graus de liberdade para controlar o campo que chega na abertura dessa corneta e, consequentemente, as características de radiação dessa corneta. Tá? A corneta em si é uma antena. Tem certas aplicações onde a antena é a corneta. Tem lá um satélite e uma cornetinha apontando para baixo. Mas na maioria das aplicações ela aparece como alimentador em sistemas refletores. Em relação ao que a gente falou até o momento, alguém tem alguma pergunta? Professor, Oi, pode falar. Você falou a característica dela de banda larga, né? Mas geralmente a gente quer transmitir em uma determinada frequência, certo? Aí a gente tem que fazer de forma com que ela transmita, né, e receba numa pequena faixa, ou a gente consegue fazer isso numa frequência única? Não, vamos lá. Nada em comunicações funciona em frequência única. Nada funciona em frequência única. Nem radar, muito menos radar. Tá? Frequência única não transmite informação. Você não consegue... Uma frequência, as informações que você tem, o quê? É a frequência. Uhum. E a polarização. Então, você não transmite em frequência única. É sempre uma faixa de frequências. O canal de comunicação ocupa uma certa largura no espectro de frequência. Isso é uma coisa. Uhum. A segunda coisa é que nem sempre essa estrutura é banda larga. Tá? Dentro de certas especificações. Ela vai ser ou não banda larga dependendo das especificações. Se as especificações forem bem tranquilas, então é fácil de projetar um negócio desses para funcionar numa faixa de frequências maior. Se for uma coisa mais complicada, e aí tem, enfim, tem casos e casos, pode ser que ela não consiga atender a todas as especificações dentro das faixas de operação. E aí você precisa de outros graus de liberdade. Por exemplo, cornetas corrugadas, elas podem ter corrugações duplas. Né? Dentro da corrugação, uma outra corrugação. Uma vai atuar na frequência mais baixa e a outra lá no interior vai também atuar na mais alta. Então, repara, tem um monte de possibilidades para fazer essas estruturas mais banda larga.
mas elas não são naturalmente banda larga. Muito pelo contrário. Geralmente, num sistema de antenas refletoras, se os refletores forem grandes, né, suficientemente grandes e suaves, né, superfícies suaves, comparadas ao comprimento de onda, o refletor em si ele é banda larga. O que limita a faixa de operação é a corneta. Exatamente a corneta. E, em particular, ó, esse bichinho aqui, ó, a transição entre o guia e a corneta. É a perda de retorno. Basicamente, é isso que vai limitar, de uma maneira simplória, né, falando assim, o que limita a faixa de operação. Entendi. É quanto você tolera de perda de retorno e fazer com que isso aconteça dentro de uma faixa ou dentro de várias faixas, né? Você pode ter um sistema para operar em multifaixas. Bacana, Não é bacana. tão simples assim, não. Mas Beleza? ela permite a gente fazer ajustes, né? Então a gente pode falar que ela é uma antena, né? Pode ser um alimentador versátil, que dependendo do que eu fizer, eu consigo fazer várias aplicações. Mas o mais importante é lembrar sempre que não opera numa frequência. Tá bom. Nenhuma antena. Nem a corneta, nem o dipolo. Beleza? Beleza. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Então, aqui tem uma simulação. Isso não é nem a corneta cônica, nem a setorial, nenhuma daquelas, nem a corrugada. Isso daqui é uma que eu vi na internet que tinha essa simulação. Achei bonito e coloquei aqui, ó. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é uma corneta banda larguíssima. É uma corneta banda larga. Elas começaram a aparecer nas últimas poucas décadas e tem essa simulação que eu confesso para vocês que não me lembro mais se ela é bidimensional ou se ela realmente é tridimensional. Eu acho que ela é uma simulação bidimensional. Mas o que eu queria mostrar, independente da geometria dessa antena, é o seguinte: ó, aqui está o guia de ondas, e aqui a corneta. Então, repare, como é que é? Dentro do guia está lá o modo propaganda. Não importa que guia seja esse aqui. Tem um guia lá. Você tem um modo propaganda. Olha lá as linhas de campo que aparecem. Como é que é a frente de onda desse modo? Frente de onda, lembra? Frente de onda é a superfície de fase constante. Como é que vocês acham que é a forma da frente de onda dentro do guia? Como é que ela é? Bom, ela é uma frente de onda praticamente plana. Não é uma onda plana, mas a frente de onda é basicamente plana dentro do guia. E o que acontece com essa frente de onda quando o campo entra na corneta e vai propagando dentro da corneta? Olha para o filminho. Olha lá. Ela torna esférica? Mais ou menos. Isso faz o quê? Facilita a transição entre o meio guiado e o espaço livre. Então, ele já vai fazendo aos pouquinhos com que a frente de onda vai ficando esférica, e isso facilita a transição e, consequentemente, diminui, em princípio, né, a perda de retorno. Não dá para perceber porque é pequena, mas é óbvio que tem potência que reflete, volta para trás, só que você não consegue ver porque a maior parte do campo está propagando para frente. Então, essa aqui, ó, é uma simulação, é um caso, né, uma geometria que a gente não trata aqui no curso, nas notas de aula, mas mostra isso, a transição, na transmissão, né, a transição entre o meio guiado e o espaço livre. Na recepção é só fazer o filminho voltar ao contrário. Beleza? Beleza. Ô, professor, dúvida. Essa simulação, né, essa animação, a gente está considerando a direção do máximo, né? Vamos supor, θ igual a 0, porque ele está propagando perpendicular à abertura. Quando eu mudo o ângulo do observador, por exemplo, igual lá no nosso trabalho, 45, 90, isso já não vai acontecer dessa maneira, certo? Dessa maneira, que maneira? Essa forma de propagação, eu vou ter outros... Eu não entendi a pergunta, porque olha só, direção θ igual a 0 é aqui, ó. Sim. Direção θ igual a, sei lá, 20 graus é assim, ó.
E eles propagam da mesma forma? O que é da mesma forma? A intensidade, por exemplo, Não. a diretividade não vai ser a mesma. Isso também se mantém para esse tipo de antena. Daqui não dá para ver direito, né? Uhum. Mas a intensidade do campo na direção perpendicular, né? Assumindo que isso daqui seja abertura, né? Uhum. Direção perpendicular não é a mesma numa outra direção, não é. E isso acontece também para esse tipo de antena, né? Não só para aquelas aberturas circulares. É isso não, que não, acontece também aqui. Entendi. Legal. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Fernanda. Oi, pode perguntar. Pode falar. Você falou que essa antena é banda larga, não foi? Inclusive, você tem uma animação aqui ó, em 7 GB e outra em 12, ó. Lógico que o comprimento de onda não é o mesmo, mas repare que mais ou menos, tirando fora o comprimento de onda, a distribuição ó, da maneira como o campo radia é mais ou menos estável ao longo dessa faixa toda. Mas não dá para ver pela simulação isso não, né? Com relação à largura de banda, não, né? Não. Independente se estivesse trabalhando com uma frequência mais alta, né? Não dá. Não dá para ver, não. Aí tem que... Enfim, aí se você tiver que trabalhar com esse tipo de antena, você vai ter que procurar na literatura, né? Mais detalhes. Só de olhar aqui para essa simulação não dá para perceber isso. Beleza? Mais alguma pergunta? Beleza. Tá. Uma outra foto mostrando um radar de aeroporto. Ó. Aqui está o refletor, que inclusive ó, não tem projeção circular. A abertura desse refletor é um retângulo. Por que a abertura dessa antena refletora é um retângulo? E é um retângulo largo na horizontal e estreito na vertical. Lembrando que isso é um radar de aeroporto. Por quê? Lembra dos filmes que você vê na televisão, o cara lá na torre de comando, acompanhando o avião que está se aproximando, o piloto morreu, o garoto tem que pousar o avião. O que aparece lá na frente do controlador de voo? Vocês nunca viram esses filmes, não? Netflix, Amazon. Não aparece lá uma tela circular com um raio girando em volta, de vez em quando acende uma luzinha? Sim, sim. O que é aquilo ali? Como é que esse radar funciona? Ele tem que varrer, né, o espaço todo. Então, o diagrama de radiação tem que ser largo no plano vertical, no plano de elevação, e tem que ser estreito na horizontal, porque senão você vai ver todos os aviões, você não vai saber onde ele está. Então, para que o diagrama de radiação desse radar, né, dessa antena, seja estreito na vertical, a abertura dela ó, tem que ser mais larga na horizontal e mais estreita na vertical. Então, ele gera um diagrama de radiação que é estreitinho na horizontal, mas é largo na vertical. E aí você põe isso para rodar e assim ele cobre todo o espaço. E aí, quando ele passa numa certa direção, conforme ele roda, né, ele enxerga ou recebe o sinal que vem do avião. Então, ele consegue localizar de que direção ele está vindo. Com 2 ou 3 sistemas desses em outras posições, você consegue determinar a posição, a altitude do avião. Então, repare, nesse caso, por causa das características que o diagrama de radiação tem que ter, a sua abertura é retangular, larga no plano horizontal e estreita no plano vertical. Esse radar é iluminado, enfim, tem como transmissor e receptor cornetas setoriais, ó. Cornetas setoriais. E elas são alimentadas ó, por um guia retangular.
Está aqui um guia retangular e pela orientação do guia, né, ó, a dimensão maior é a dimensão aqui, ó, na horizontal. A gente já sabe que esse campo chega aqui, o campo elétrico, na vertical. Ó. Só de olhar para o guia, a gente sabe que a polarização do campo aqui, ó, é na vertical. Então, aqui temos uma corneta setorial plano E, alimentada por um guia retangular. E esse guia tem que fazer curva, né? Senão a informação não chega onde ela tem que chegar. Beleza? Então está aqui um exemplo de utilização de corneta setorial. E aí vamos, finalmente, para as contas. Então, tudo que vamos mostrar aqui em relação aos guias, às cornetas setoriais, estão nas seções 13.2, ponto 3 e ponto 4 do Balanis. E a análise, ela não é trivial, tá? Porque, por causa dessa transição entre o guia e a abertura da corneta, a gente não pode, por exemplo, dizer que a fase na abertura é constante, como a gente fez no caso da abertura de um guia, né? Então, essa análise ela começa a ficar mais complicada. Uma referência que já é antiga, né, antiquada, provavelmente já há referências melhores, mas é uma referência clássica, foi esse conjunto, isso aqui é um conjunto de artigos publicados até 1976, ou seja, já é antigo, mas essas cornetas não evoluíram tanto assim depois disso, né? Então, esse pesquisador, o Love, ele editou, ele reuniu um conjunto de artigos publicados até 1976 e ele publicou esse conjunto de artigos, tá? Através do I3S. Então, é uma referência. Se você um dia começar a trabalhar com cornetas, provavelmente é a primeira referência que você tem que estudar, são esses conjuntos de artigos reunidos pelo Love, que foram... Provavelmente você encontra isso na internet, né? Hoje em dia, o que você não encontra na internet? E aí, no livro do Balanis, como na maioria dos livros que tratam esse problema analiticamente, a gente vai fazer aqui algumas aproximações que são boas, desde que esse ângulo psi aqui, ó, essa transição seja suave. Ou seja, que a dimensão da seção reta da corneta vá aumentando aos pouquinhos até chegar na abertura. Se esse ângulo aqui for muito abrupto, muito grande, essa aproximação que a gente vai mostrar agora, que a gente vai utilizar, não é boa. Tá? E aí não tem jeito, você tem que usar métodos numéricos, casamento de modos, enfim, para resolver o problema. Então, se essa transição for suave, essas aproximações dão resultados bons e ajudam a gente a entender melhor como essas cornetas funcionam, né? Que é o nosso interesse aqui, entender. A gente não está querendo aqui, o objetivo não é projetar isso, é entender. Aí depois que você entender, se um dia você tiver que projetar, aí é outro problema. Então, ó, a aproximação que a gente faz é a seguinte: a gente vai dizer que essa transição é tão suave e esse guia aqui atrás, né, tem as dimensões tais, de tal maneira que só um modo se propaga aqui dentro. Geralmente os guias de onda, sejam eles retangulares ou circulares, são projetados em comunicações para que apenas um modo propague ali dentro. Os outros estão com frequência de corte acima da faixa de operação. Por que o pessoal geralmente faz isso? Por que geralmente em comunicações a gente quer que o nosso guia propague um único modo? Para você não ter interferência de outros canais. Não. É porque como cada modo, né, em geral, em princípio, propaga com uma velocidade diferente, você colocar uma informação numa combinação de modos, dali a pouco vai ocorrer dispersão, né? Entendi. Então tem mais a ver com a velocidade Isso. de propagação e não com as interferências nesse caso. Isso vale inclusive para a ótica, né? Você tem a fibra ótica monomodo.
né? É tal que você, em princípio, só tem um modo fundamental propagando dentro dessa fibra. Então, geralmente, você tem um único modo propagando aqui, tá? E aí a gente vai assumir que essa transição é tão suave que a distribuição de campo é basicamente a mesma que eu tenho dentro do guia, daquele modo fundamental, apenas ajustando as dimensões. Então, no caso da corneta, a gente está começando com a corneta setorial plano E. Então, no caso da corneta setorial plano E, a gente vai chamar essa dimensão, ó, na vertical, na direção Y, de B. E a outra dimensão que não está desenhada aqui nessa figura vai ser a dimensão A. Então, repare, o guia de onda ele tem uma dimensão B. Essa dimensão na abertura é maior. Aqui, segundo o Balanes, é B1. Então, esse aumento de dimensão é suave, de tal maneira que a distribuição de campo na abertura vai ter a mesma distribuição de amplitude e polarização que você tem no guia, apenas ajustando a dimensão de B para B1. E, óbvio, a amplitude também, né? Porque isso aqui, ó, a área é maior e a potência tem que se conservar, a amplitude do campo tem que ir diminuindo para que a potência que atravessa, né, a seção reta do guia seja a mesma, né, ignorando perda de retorno, seja a mesma que atravessa aqui o plano da abertura. Fazendo esses ajustes, não é nada complicado, tá? Porém, depois que o campo entra na corneta, a frente de onda continua plana? Não, ela vai mudando aos poucos. Logo, a gente não pode assumir que a fase do campo que chega aqui na abertura seja uniforme, como a gente fez lá atrás no capítulo 12 do Balanes, quando a gente estudou a abertura retangular com o modo TE11 de um guia retangular. Aqui a gente ainda dá para aproximar que essa fase é constante na seção reta do guia, mas aqui não. Então, a aproximação que a gente faz é ajustar a fase, assumindo que depois que ela entra na corneta, essa fase vai ter essa curvatura nesse plano vertical e acrescentar essa fase no campo da abertura. E aí isso fica de tal maneira que a integral fica mais complicada, e aí não dá para ser avaliada de maneira simples como a gente fez quando a gente estudou aberturas, né? A integral fica um pouco mais complicada, a gente não vai mostrar as equações, elas estão no Balanes, a gente só vai mostrar gráficos com o resultado final. Então eu vou explicar aqui, ó, basicamente, o que é feito como aproximação. Então a gente assume a distribuição de campo na abertura da corneta, idêntica à do guia, fazendo os ajustes na amplitude por causa da mudança na área da seção reta, tá? Mas o mais importante é que a gente corrige a fase que chega na abertura. Se a abertura fosse circular, como indicado aqui nessa linha tracejada, a gente ia dizer, ó, o campo nessa abertura tem fase constante, só que a abertura não é plana, né? Então, se a abertura é plana, existe, ó, esse delta de percurso que falta para chegar até a abertura plana. E esse delta, né, está associado a uma variação de fase, desde este ponto até aqui. E é essa variação de fase associada à dimensão delta que a gente acrescenta na expressão do campo na abertura, para depois aplicar o princípio da equivalência, o método da abertura, para achar o campo radiado por essa abertura. Então, o que a gente vai fazer aqui, nessa parte do slide que está faltando, é tentar traduzir, né, representar esse delta em função da coordenada y' da abertura. Quanto vale delta em função do y'? E aí isso vai te dar a fase do campo na abertura em função do y'. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, para isso, a gente vai pegar esse triângulo retângulo, que eu aumentei aqui, ó,
E sempre assumindo que essa distância delta que falta para chegar até a abertura é muito, muito menor do que essa distância ρ1 aqui, ó. ρ1 é a distância que vai desde esse vértice fictício, esse vértice não existe. É o prolongamento dessas linhas. ρ1 é a distância que vai desde esse vértice até a abertura, até o centro da abertura. Conforme a coordenada y' vai aumentando, essa distância percorrida do vértice até a abertura aumenta de delta. Ó. Então, ρ1 mais o delta que a gente quer determinar é essa hipotenusa. Esse cateto aqui de baixo, ó, que corresponde a esse segmento, tem tamanho ρ1, e o outro cateto tem o tamanho da coordenada y', né? Aqui é para cima, assumindo y' positivo, né? E aí o que nós vamos fazer é usar o velho Pitágoras para tentar chegar numa fórmula deste delta em função do ρ1 e particularmente em função do y'. E para isso a gente vai fazer uma aproximação, a gente vai assumir que esse delta é muito menor que o ρ1. E para isso ser verdade, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo psi não pode ser grande. Se esse ângulo psi for pequeno, delta é muito menor que ρ1. Se esse ângulo psi for muito grande, essa aproximação já não é boa. Lógico, desde que o ρ1 seja grande, né? Em relação ao que vamos fazer, alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Então, ó, Pitágoras, né? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Aí a gente expande esse quadrado aqui da hipotenusa. Ó. Vai dar ρ1 ao quadrado, que vai cortar com esse ρ1 ao quadrado. Depois vai dar 2 ρ1 delta mais delta ao quadrado. Só que delta é muito menor que ρ1. Então, este termo daqui, ó, é desprezível quando comparado com esse. Então, a gente vai dizer que esse somatório é basicamente 2 ρ1 vezes delta. E aqui está a relação, ó, entre o ρ1, entre o delta e a coordenada y' da abertura. Ó. O delta é dado por essa aproximação aqui. E aí você ajusta a fase na abertura em função desse delta, ou seja, em função da coordenada y' da abertura. Quanto maior for o ρ1, ó, quanto maior for o ρ1, menos significativa é a variação de fase. Quanto maior for o ρ1, mais significativa é a variação de fase. Quanto menor for a diferença entre B e B1, menos significativa é a variação de fase. Por exemplo, no limite em que o B1 for igual a B, a fase é constante. Quanto maior for o B1 comparado com B, mais significativa é a variação de fase na abertura. Quando eu falo variação de fase, é no plano da abertura da corneta. Para o outro setor, que não está desenhado nessa figura, é a mesma coisa, só que você, ao invés de chamar, você vai trocar o y' por x', e esse ρ1 aqui, ó, vai ter um outro valor. Se não me engano, o Balandes vai chamar de ρ2. Então, ρ1 vai ser no plano E, que é o plano aqui dessa figura. ρ2 é no outro plano, no plano horizontal que a gente não está enxergando aqui nessa figura. Numa corneta setorial, ou a fase vai variar com y', se for setorial plano E, ou vai variar com x', se for setorial plano H. Numa corneta piramidal, vai variar com x' e y'. Em relação a esse slide, a este resultado, alguma pergunta? Não. Aí, o que se faz, ó, esse aqui é o campo na abertura da corneta. Na abertura da corneta, tá?
E aqui, no caso, eu estou assumindo a corneta piramidal. Aqui está aquela figura do slide anterior no plano E. Inclusive, essa figura foi tirada do livro do Balanes. E aqui está a figura no plano H. Repara que, basicamente, é a mesma coisa, é a mesma geometria. Só que no plano H, ao invés de B e B1, a gente chama de A e de A1. E ao invés de Rho1, para distinguir, porque eles não são necessariamente iguais, a gente chama de Rho2 só. Mas a fórmula é a mesma. Então, repare, na abertura, a gente vai dizer que o campo é o mesmo campo do guia, com as dimensões A ajustada para A1 e a dimensão B ajustada para B1, vezes uma correção na amplitude do campo, já que a seção reta na abertura da corneta, ela aumenta. Então, para a energia se conservar, né, desprezando perda de retorno, a densidade de potência tem que diminuir, para a potência, né, o fluxo ser o mesmo. Então, tem uma correção que não nos importa aqui, que depende do modo e também depende dessas dimensões, tá? Mas isso é uma constante. Aí você corrige na hora de calcular a potência. O importante aqui é que você vai, na distribuição do campo na abertura, você vai corrigir a fase. A fase relativa ao setorial, né, o plano E, e a fase relativa ao plano H. Isso para uma corneta piramidal. Se a corneta for apenas setorial plano E, essa exponencial aqui vai dar 1, só fica essa. Se for a do setorial plano H, é o contrário. Essa vai dar 1 e só fica esse termo. E aí você vai jogar isso, né, vai transformar esse campo na abertura. Aqui eu só coloquei o campo E, campo elétrico, mas você faz o mesmo para o campo magnético. Acha, né, as correntes equivalentes na abertura. Aí, geralmente, no caso de guias e cornetas, a gente usa aquela de dobrar, né, a corrente magnética. Então, a gente só precisa da expressão do campo elétrico. Integra essa corrente, né, após jogar todo o metal fora, usando o princípio da equivalência e as imagens, você vai ter essa corrente flutuando no espaço, né? Aqui, ó. E uma vez, né, chegando nessa equivalência, integra essa corrente, acha o campo radiado pela abertura, e a gente assume que esse é o campo radiado pela corneta como uma primeira aproximação. E aí estuda as características do diagrama de radiação, tá? Só que essa integral, por causa dessa fase que você acrescenta no campo da abertura e, consequentemente, na fonte, por causa dessa fase, as integrais ficam mais complicadas do que aquelas que a gente estudou no capítulo 12 do Balanes. Então, o Balanes, ele vai além, ele mostra equações, ele não resolve as integrais, em algum momento ele transforma aquilo em funções especiais. O tratamento, a partir de um certo ponto, tem que ser numérico, tem que resolver as integrais que sobram numericamente. E aí, estudando, né, os resultados numericamente, faz-se um estudo paramétrico e montam-se gráficos, por exemplo, como esse daqui. Esse gráfico foi tirado do Balanes. É a figura 13.6 do livro do Balanes, que eu estou, sem autorização dele, colocando aqui de novo. Para uma corneta setorial plano E. Então, isso aqui, ó, é o diagrama de radiação com a diretividade normalizada. Repare que aqui é 0 dB. É um diagrama de radiação normalizado em função de 2 parâmetros. Um parâmetro é o parâmetro S, ou seja, cada curva dessas corresponde a um parâmetro S diferente. Essa curva aqui mais de cima, menos diretiva, esse diagrama menos diretivo, corresponde ao parâmetro S igual a 1.
E aí ele vai diminuindo o S até o S igual a 1 sobre 64 avos, né? 1 sobre 64. Que é esse diagrama mais diretivo, com os lóbulos secundários bem definidos aqui, ó. Então, conforme o S diminui, o diagrama dessa corneta é mais diretivo. Conforme o S aumenta, o diagrama fica menos diretivo. O que é melhor, mais ou menos diretivo? Depende do que você quer iluminar. Se o refletor é grande ou se o refletor é um subrefletor pequeno. Tá? O outro parâmetro é o ângulo θ. Tá? Θ igual a zero, ó. Θ igual a zero corresponde a esse ponto aqui, ó. Ou seja, a direção perpendicular à abertura. Mas para obter curvas universais, ele não plota em função de θ. Ele plota, ó, em função de B1. Lembra que B1 é a dimensão B no plano E na abertura. É o B1 dividido por lambda vezes seno de θ. É porque isso daqui aparece na fórmula final do campo. Então, ao invés de plotar aqui em função de θ, ele está plotando aqui em função de B1 sobre lambda vezes seno de θ. Na verdade, isso aí é KB1 sobre 2 vezes seno de θ, que aparece dentro de uma sinc qualquer, ou de alguma função parecida com a sinc. E assim, ele tem aqui, ó, diagramas que independem do valor do B1, por isso que são curvas universais, ó, curvas universais, porque essas curvas valem para qualquer dimensão B1 de abertura, é isso. E o parâmetro S, que eu falei antes, ó, é definido como B1 ao quadrado sobre 8 lambda ρ1. Ou seja, quando o S aumenta, o B1 aumenta. Perdão, contrário. Quando o B1 aumenta, o S aumenta. Quando o ρ1 aumenta, o S diminui. Em relação a esse gráfico, antes de a gente falar mais, mostrar mais detalhes dos resultados, em relação aos parâmetros aqui, alguma pergunta? Então, eu vou começar a perguntar para vocês. Por que a diretividade dessa abertura aumenta quando o S diminui? O que faz o S diminuir? Maiores comprimentos de onda. Vamos tirar o comprimento de onda da jogada. Vamos pensar só em termos das dimensões B1 e ρ1. Uhum. ρ1 vai ser mais comprido, né? Ou seja, eu tenho uma transição mais suave entre o guia e a onda. O que acontece com a fase do campo na abertura? Varia mais ou varia menos? Menos. Então, ó, quando a fase na abertura é mais uniforme, o diagrama de radiação da abertura, a abertura é mais diretiva. Ou seja, isso acontece quando o S diminui. O ideal seria que, para máxima diretividade possível, o ideal é que o S fosse igual a zero. Ou seja, não há variação de fase do campo na abertura. É o que acontece, por exemplo, quando o B1 foi igual, quando o ρ1 vai para o infinito. Ó. Se esse vértice for lá para o infinito, as dimensões B e B1 vão ter o mesmo valor. Ou seja, não há variação de fase na abertura, segundo as aproximações adotadas, né, no nosso modelo. Então, essencialmente, é isso que esse gráfico nos mostra. Professor. Oi, pode falar. Dúvida de novo. As cornetas, elas seguem, então, a mesma regra das aberturas circulares uniformes, que quanto maior o comprimento, a dimensão em relação ao comprimento de onda, eu tenho uma melhor aproximação por esse método? Também. É verdade. Isso também é verdade. Então, eu posso... Então, quanto maior for a minha corneta, né? A boca dela, A boca dela, isso. Melhor a minha aproximação pelo método da abertura. Desde que esse ângulo aqui de abertura não seja muito grande, né? Beleza. Desde que a transição seja suave. Beleza. É verdade.
Beleza, obrigada. Nada. Bom, outro gráfico importante também aparece no livro do Balanes. É essa da figura 13.8. Isso aqui já é uma figura interessante também para o projeto dessas cornetas. Ela mostra aqui, ó, de uma maneira normalizada, a diretividade da abertura da corneta na direção θ igual a 0, ou seja, na direção perpendicular. Tá? Em função de dois parâmetros. Um parâmetro ρ1, aquela, né, distância do vértice até a abertura, e o outro parâmetro é a dimensão B1. ρ1 e B1. Então, repare, vamos pegar aqui um certo valor de ρ1, tá? Aqui, um valor exagerado de 100 comprimentos de onda, bem grande, tá? O que acontece com a diretividade quando o B1 aumenta? O que acontece com a diretividade quando a dimensão B1 da abertura aumenta? O que acontece? Fala para mim, ó. Então, aqui, ó. O que acontece com a diretividade? Ela diminui conforme eu aumento... Não, ela diminui com menores comprimentos de onda. Vamos esquecer, por enquanto, o comprimento de onda. Tá. Aqui, ó, o B1 já está sendo dado em comprimentos de onda. Beleza. E o ρ1 também. Uhum. Então, dado um ρ1, dado um valor de ρ1, o que acontece com a diretividade da abertura quando a dimensão B1 aumenta? Ela vai aumentando. Vai aumentando. Por quê? Porque eu também dependo do outro parâmetro, do ρ1. Não. A gente estudou abertura uniforme. Pensa na abertura uniforme. Tá. Quando aumento as dimensões da abertura, o que acontece com a diretividade? Ela aumenta. Pronto, é isso. Se você está aumentando a área da abertura, a diretividade está aumentando. Sim, sim. Mas, junto com o aumento da área, o que está aumentando também na abertura? No campo da abertura? A variação da fase. Então, repare, enquanto o B1 não for suficientemente grande para você perder a coerência de fase na abertura, a diretividade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas, de repente, ó, você aumentou tanto o B1 que a variação da fase começou a ficar significativa no cálculo. E aí, ó, a diretividade vai cair. E aí a conclusão que se chega é, para uma certa dimensão, isso é tudo teórico, tá? Com as aproximações já mencionadas. Com uma certa dimensão P1 dada, existe um valor de ρ1 que te dá a máxima diretividade possível. Então, se o seu objetivo no projeto é projetar essas cornetas setoriais plano E para a máxima diretividade possível, você tem que trabalhar em cima, ó, de uma... Essa curva não está desenhada aqui, mas você teria que trabalhar em cima dessa curva que passa pelos máximos aqui, ó, desses resultados. Se esse é o seu objetivo. Além disso, você tem que se preocupar também com o transbordamento, né? Caso essa corneta esteja sendo usada para iluminar um refletor. E aí você precisa, ó, estudar isso baseado no diagrama de radiação. Então, repare, este gráfico te dá a informação que você perdeu aqui, ó, por ter normalizado. A informação que foi perdida aqui na direção θ igual a 0, essa informação está aqui nesse gráfico. Enquanto que estas curvas, esses diagramas, mostram para você o que acontece para os outros ângulos de observação. Isso para a corneta setorial. E, se não me engano, no plano da corneta setorial. Deu para entender esses comentários? Alguma pergunta?
eu tenho outra pergunta para vocês. Então, ó, mais uma vez, vamos voltar nesse gráfico. Então, ó, a dimensão da abertura foi aumentando, em princípio, enquanto você não perde a coerência da fase do campo na abertura, a diretividade da corneta vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí, de repente, ó, você chega numa dimensão tal que a não uniformidade da fase, a variação da fase, já faz com que você perca diretividade. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Mas aí depois, ó, repare, ela volta a subir. Olha, ela cai. Opa, estou perdendo aqui o mouse, só um segundo. Ah. Ela cai, aí depois ela sobe, cai, sobe. Ela fica oscilando aqui, ó. Por quê? Seria por causa dos efeitos de borda? Da reflexão, dos efeitos distrativos? Mais ou menos isso. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte. Você continua aumentando o B1. Tá? Então, repare, no centro da abertura, deixa eu tirar dessa figura, que essa figura aqui está muito pequena. Deixa eu voltar aqui atrás. Aliás, vou voltar nessa daqui, ó. Tá? No centro da abertura, segundo o nosso modelo, ó, quando o y' é zero, a fase é zero. É a referência, né? Fase zero. E aí, ó, você vai aumentando a coordenada y' ou diminuindo, tá? Tanto faz. Por causa da simetria, vale para baixo ou para cima. Você vai aumentando, a fase vai diminuindo, porque é elevado a menos j delta, né? Ela vai diminuindo, k delta, k vezes delta, k vezes delta. Aí, ó, vai chegar num ponto onde a fase está 180 graus defasada em relação a isso daqui. Ou seja, enquanto que nessa região, né, você está somando fonte, né, somando a contribuição das fontes para o campo, nessa região está subtraindo, por isso que ela diminui. Só que aí você continua aumentando, essa diferença de fase que chegou a 180, ela passa a ser de quanto? Vai aumentando, vai aumentando. 360. 360 vai contribuir positivamente com essa daqui, ó. Ou seja, você começa a adicionar área na abertura e fazendo com que o campo aumente. São as zonas de Fresnel, que alguns de vocês talvez já tenham estudado em lentes ou em propagação de ondas de rádio. Tem zonas de Fresnel que contribuem construtivamente e tem zonas que contribuem destrutivamente. Então, conforme você vai aumentando a dimensão da abertura, você vai aumentando as zonas de Fresnel. De tal maneira que, às vezes, você tem mais zonas contribuindo construtivamente e, eventualmente, você tem mais zonas contribuindo destrutivamente. Por isso, essa oscilação que a gente vê aqui. Lógico, já numa região que não nos interessa, mas, de qualquer maneira, como o resultado está aqui, eu aproveitei o resultado para fazer esse comentário. Conforme você aumenta o B1, você está aumentando, né, mais áreas da abertura, né, contribuindo construtivamente com o centro, aí você tem um aumento local. Ó. Aí depois você passa a botar mais área contribuindo destrutivamente, ela volta a diminuir. Aí sobe, desce, vai ficando oscilando até, enfim, provavelmente até essa curva atingir aqui o zero, né? Mas antes disso, ó, ela já teve esse máximo global, que deve ser o seu objetivo, caso você esteja projetando essa corneta para a máxima diretividade possível. Então, tem esses comentários aqui embaixo. Ó. Vamos, repetindo o que já foi dito. Fixando o valor do ρ1, fixando o valor do ρ1, dessa dimensão, ó, do vértice até a abertura, quanto maior for o B, maior vai ser a variação de fase na abertura e, consequentemente, perda da diretividade. Por outro lado, se você aumenta o B1 no caso, né, você também está aumentando a área da abertura. Então, no início, enquanto não houver a perda na coerência da fase, ou seja, enquanto a variação da fase não é assim muito significativa, o aumento do B1 aumenta a diretividade.
até o ponto aonde a variação da fase na abertura põe por água abaixo o que estava acontecendo, a diretividade começa a diminuir. Logo, para cada valor de ρ1, de acordo com esse modelo que a gente adotou aqui, existe um valor ótimo de B1 para alcançar a máxima diretividade dessa corneta setorial. E vice-versa, né? Então, você tem infinitos pares ρ1, B1, e quanto maior forem os valores desses pares ρ1, B1, maior a diretividade. Aqui a gente parou para ρ1 igual a 100, mas se você continuar aumentando isso daí, você vai ter diretividades cada vez maiores. Então, geralmente, cornetas muito diretivas, elas acabam sendo compridas. A gente viu lá para trás alguns exemplos de cornetas bem compridas, muito diretivas. Quando é que as cornetas têm que ser muito diretivas? Quando eu tenho um ponto, um alvo, né? Apenas um receptor? Ou pensando em antenas refletoras, quando é que você tem que usar um alimentador muito diretivo? Me dá um exemplo. Ai, professor, assim... Ela tem que iluminar um subrefletor. O subrefletor é pequenininho. E aí eu preciso acertar aquele ponto, né? Ponto não, que o subrefletor é uma superfície. Eu preciso acertar aquela área ali pequenininha. Alvo menor, uma região menor. Isso. E aí você precisa de uma corneta mais diretiva. Nessas situações é comum você encontrar cornetas, lógico que tudo é relativo ao comprimento de onda, né? Relativamente mais compridas, mais diretivas. E aqui está a explicação. Apesar de ser uma corneta setorial, isso dá para entender o que acontece nas demais cornetas também. Para um B1 fixo, ou seja, para a dimensão B1 fixa, então, por exemplo, nessa linha vertical, o B1 está fixo. Quanto maior for o valor do ρ1, menos significativa é a variação de fase, consequentemente a diretividade aumenta. Dado um valor de B1, quanto maior for ρ1, menor será a variação de fase e, consequentemente, maior será a diretividade. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Para a corneta setorial H, é essencialmente a mesma coisa. Essencialmente. Não é igualzinho por um motivo, aí sim, que tem a ver com a difração na borda da abertura. E para tentar ilustrar isso melhor, eu vou voltar atrás uma figura que já ficou aqui para trás. Aqui, ó. Essa é a corneta setorial plano E que a gente acabou de estudar. Aqui está mostrando, para o modo fundamental do guia retangular, a distribuição do campo elétrico. Aqui na abertura, a gente está assumindo que o campo elétrico tem a mesma distribuição, ou seja, mais intenso aqui, menos intenso nas bordas e polarizado aqui na vertical. Tá? Então, repare, na corneta setorial plano E, que a gente acabou de investigar, o campo é mais intenso aqui e aqui, ó, na borda superior e na borda inferior, que é a borda que está aumentando, ó, é a dimensão que está aumentando. Enquanto que o campo é nulo, né? É nulo, segundo o nosso modelo. Ele é nulo nessas bordas laterais, ó, que são aquelas bordas onde a dimensão não variou. Na setorial plano H é o oposto. O aumento da dimensão é no plano horizontal, aonde as bordas correspondentes são fracamente iluminadas. Ó. Campo nulo, teoricamente, né? Campo nulo nesta borda e nesta borda. Campo nulo nesta borda e nesta borda. Ou seja, quando você aumenta essa dimensão, que na notação do Balanis e na nossa, ele está chamando de A1, quando você aumenta essa dimensão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. A variação de fase vai aumentar
e você vai, né, acrescentar, ora, mais áreas contribuindo construtivamente, ora, áreas não, região, né, a região da área, mais regiões onde a contribuição é construtiva, ora, região que a contribuição é destrutiva. Só que isso acontece numa região onde o campo é muito fraquinho. O campo é fraquinho. Então, essencialmente, na setorial plano H, vai acontecer algo muito parecido, muito semelhante com o que a gente estudou. Essa aqui é a transparência que a gente acabou de estudar para a setorial E. Na setorial H, ó, também é do livro do Balanes, e agora eu estou vendo que eu cometi um erro imperdoável. Eu chamei o modo fundamental do guia retangular de 1,1, TE 1,1, é TE 1,0, 1,0. Então, ó, nós temos, ao invés de S, para não confundir, ele chamou aqui de T. Mas o T faz o mesmo papel do parâmetro S do caso anterior. A diferença é que aqui o T, no numerador, é A1 ao quadrado, ao invés de ser B1, né, ao quadrado, e aqui no denominador é Rho2, ao invés de ser Rho1. É porque são as dimensões do outro plano, tá? Então, repare, basicamente, você tem, quanto menor, né, o valor desse parâmetro, mais diretiva é a sua abertura. É o mesmo tipo de explicação que a gente teve no caso da setorial no plano E. E aqui, ó, aquele gráfico que mostra a diretividade na direção perpendicular à abertura em função do Rho, que aqui é chamado de Rho2, e em função da dimensão da abertura naquele plano, que aqui é chamado de A1. Mas, basicamente, é a mesma coisa, ó. Dado um Rho, conforme você vai aumentando a dimensão da abertura naquele plano, você vai tendo um aumento da diretividade, como já foi explicado. Até o momento em que esse aumento causa uma variação de fase que começa a se tornar significativa, e aí você vai perdendo diretividade, até que, de repente, ó, ela não só para de aumentar, como ela começa a diminuir. Então, repare que, como é que eu vou falar? As características principais dos dois casos são muito parecidas. O que é mais marcante aqui, ó, é que após a queda da diretividade, você já não vê mais aquele fenômeno ondulatório da diretividade, ora subindo, ora diminuindo. Justamente porque agora o campo aqui na borda é fraquinho. Então, aqueles efeitos, né, associados à difração acabam fazendo com que essa variação de fase ela passa a acontecer numa região onde o campo é fraco, é pequenininho, aí não faz muita diferença, tá? Não faz muita diferença. Você passa a ter um fenômeno que não é ondulatório. A queda da diretividade é praticamente monotônica. Existem as oscilações, mas você mal percebe essas oscilações, tá? Então, o resultado, né, as conclusões são essencialmente as mesmas da corneta setorial E, apenas trocando o índice, né? O Rho1 ao invés de ser, Rho2 ao invés de Rho1 e A1 ao invés de B1. Em relação à corneta piramidal, em relação à corneta setorial H ou a corneta setorial E, alguma pergunta? Para a corneta piramidal, você tem que juntar as duas variações de fase. Tanto num plano, por exemplo, em função do Y', como no outro, em função do X'. E aí dá para escrever as integrais em função daquelas que aparecem na setorial E e na setorial H. O Balanes faz tudo isso. E aí, no final, ele, usando os resultados que a gente mostrou aqui para vocês, os gráficos, né? Ele mostra na seção 13.4 o que fazer para combinar os resultados da setorial E e da setorial H na análise da piramidal.
A piramidal é aquela onde a dimensão na abertura da corneta aumenta nos dois planos. Então, ela é uma combinação dos efeitos que a gente estudou aqui. Eu não vou apresentar isso para vocês em detalhes. Se um dia você precisar trabalhar com a piramidal, está lá no livro do Balanis, tá? O que eu vou falar agora, muito rapidamente, é sobre a cônica. A cônica também está mostrada no livro do Balanis. E agora? A cônica, eu não sei agora qual é a seção da cônica, mas ela está no capítulo 13 do Balanis. Vem logo após a piramidal. O problema na cônica é a mesma filosofia. Você vai assumir que a distribuição do campo na abertura da corneta é a mesma do modo fundamental. Aqui é o TE11, eu confundia. TE11 é o fundamental do guia circular. Então, você vai assumir que tem a mesma distribuição de campo, né? Amplitude e polarização do modo de um guia, de um modo fundamental do guia com esta dimensão da abertura, ajustando apenas a amplitude, né? Já que você tem que ter a conservação de energia, e corrigindo a fase do campo na abertura da corneta, corrigindo essa fase. Como agora a corneta tem simetria circular, a gente não usa mais x' e y', é ρ' e φ'. E a fase, a variação de fase, ó, pelos mesmos motivos, é dada por essa expressão aqui, ó. Ao invés de y' ao quadrado, você põe aqui ρ' ao quadrado. E ao invés de 2 vezes ρ1 ou 2 vezes ρ2, segundo a notação que está mostrada no livro do Balanis, ó, essa distância do vértice do cone é um vértice virtual, ele não existe, tá? Até a abertura, o Balanis não chama de ρ, nem de ρ1, nem de ρ2, até para não confundir com a coordenada ρ polar da abertura. Ele chama de L, tá? Então, ó, pelos mesmos motivos, pelas mesmas aproximações, ele vai corrigir a fase do campo na abertura usando essa expressão. É uma boa aproximação desde que este ângulo do cone não seja muito grande, desde que a transição, desde a boca da corneta, perdão, desde a garganta da corneta até a boca, até a abertura, seja suave. E aí as integrais, que já eram horrorosas, ficam impossíveis. Mas, de novo, você tem a fórmula, você monta a integral através do princípio da equivalência, você usa a mesma equivalência de sempre, corrente magnética dobrada, e as integrais você resolve. O que não puder ser resolvido analiticamente, você resolve numericamente. Vai no MATLAB, resolve numericamente, acha a diretividade em função desses parâmetros, ó. dm é o diâmetro da corneta, da abertura da corneta, e L é essa distância do vértice até o centro da corneta. E aí você faz gráficos parecidos com aqueles que foram mostrados para as cornetas setoriais. Então, isso daqui foi um gráfico que eu não me lembro mais, porque eu não coloquei aqui embaixo, ó. Se foi tirado do livro do Balanis ou não, eu acredito que foi, mas ele mostra a diretividade em dB em função do diâmetro dm da abertura, em função do comprimento de onda, e cada curva dessas é para um L diferente. Então, essencialmente, é o mesmo qualitativamente, né? Qualitativamente é o mesmo resultado obtido antes. Só que nesse gráfico, ó, ele não mostra todas as curvas, né? Ele só mostra as curvas no entorno do ótimo. Ótimo, se você está buscando maximizar a diretividade da corneta. Então, aqui ele desenhou a linha, ó. Essa linha tracejada é a linha que passa nos máximos das curvas.
E, segundo os autores, se o seu objetivo é projetar uma corneta dessas para a máxima diretividade possível, você tem que trabalhar em cima dessa curva tracejada. Ela te dá, para o máximo de diretividade, a relação ótima entre a dimensão L e o diâmetro dm da abertura. Então, você também tem resultados semelhantes aos anteriores para a corneta cônica. E os comentários já foram feitos, então não vou fazer nenhum comentário diferente em relação a essa corneta. Em relação a essa corneta, alguma pergunta? Bom, mas se a gente lembrar do caso da abertura circular, a gente estudou isso há várias semanas atrás. Se você se lembrar do diagrama de radiação produzido por uma abertura circular, iluminada com esse modo TE11, mesmo assumindo fase constante, mesmo assumindo fase constante, mesmo ignorando esta exponencial, se a abertura circular planar, estiver iluminada com uma distribuição de campo desse modo TE11, o que acontece com o diagrama de radiação daquela abertura? Alguém se lembra? A gente tem a abertura mais iluminada no centro e menos iluminada nas bordas. E o que acontece? A gente reduz os efeitos difrativos da borda, consequentemente o número de lóbulos secundários e as interferências. Tá. Mas também diminui a diretividade. Isso. Tudo isso que você falou é verdade. Agora, pensando só no lóbulo principal, o que acontece com ele? A gente diminui ele. Sim, mas... Tá. E ele fica mais estreito. Ele fica mais estreito? Não, é o contrário. Do outro jeito que ele fica mais estreito. Ele fica mais largo. Mas ele fica mais largo, nos dois planos. Quando eu falo dois planos, é no plano vertical e horizontal. Nos dois planos ortogonais, ou as larguras são diferentes nos planos? As larguras são diferentes. Ou seja, o diagrama de radiação não é... circularmente simétrico. Isso. E isso está associado na hora que você usa essa antena, essa corneta, tá? Numa antena refletora, por exemplo, parabólica, isso vai fazer com que o diagrama de radiação desse refletor apresente que a radiação, melhor falando, a radiação, campo radiado por essa antena refletora, pela abertura da antena refletora, não do alimentador, da refletora, apresente polarização... circular? Não. Não é circular. Polarização, segundo a notação do Ludwig, segundo a terceira definição... Tá. Ele não vai apresentar polarização cruzada nesse caso. Tá. Beleza? Então, corneta, mesmo que você projete para máxima diretividade, ela tem esse problema. Você ter polarização cruzada. O diagrama de radiação dessa corneta não é circularmente simétrico. Tá? Dá para fazer assim, dar umas pancadas aqui e ali, fazer a abertura ficar um pouco mais elíptica e tal, mas não é o ideal. Então, existem outras cornetas que não são nem as piramidais, nem as cônicas, que produzem um diagrama de radiação circularmente simétrico e são cornetas importantes quando você quer projetar antenas refletoras com um desempenho melhor. Por exemplo, com polarização cruzada reduzida. Não adianta nada você ajustar as superfícies dos refletores, achar o paraboloide equivalente do sistema duplo refletor offset, para que o paraboloide equivalente seja circularmente simétrico, se a sua corneta tem polarização cruzada. Não adianta nada você projetar os refletores com cuidado se a corneta já tem polarização cruzada. Então, existem cornetas que são projetadas para produzir um diagrama de radiação
um pouquinho mais, né, circularmente simétrico e, consequentemente, ter baixa polarização cruzada. Uma dessas cornetas, não é a única, existem vários tipos, uma delas é a corneta corrugada. Isso é citado, não é visto com detalhes, mas aqui também não, mas é citado na seção 13.6 do livro do Balanes, tá? Então, a abertura com o campo fundamental de um guia circular TE11 tem uma distribuição de campo, de linhas de campo mais ou menos parecidas, ó, com essa figura. Ou seja, a polarização do campo não é uniforme e isso vai gerar polarização cruzada na hora que você calcula o campo radiado por essa abertura. E se esse campo incide num sistema refletor, essa polarização cruzada vai aparecer na abertura do refletor e, consequentemente, no campo radiado pelo refletor. Ou seja, vai aparecer polarização cruzada do princípio ao fim. E a culpa não é do refletor, a culpa é do alimentador. Você já começou errado, começou usando... Quer dizer, errado não, né? Se o objetivo é ter uma antena com baixa polarização cruzada, você já tem que começar com a baixa polarização cruzada no alimentador. Tá? Então, e aí, ó, isso aqui foi um diagrama que a gente mostrou lá atrás para esse caso. Ó. Nos 3 planos principais, né? No plano FIGO A0, FIGO A45 e FIGO A90. E a gente vê, tirando fora o resto, né? Que ó, a largura do feixe principal muda com o plano. Ou seja, esse diagrama não é circularmente simétrico. Isso está associado em cornetas, né, particularmente falando, com polarização cruzada. O gráfico da polarização cruzada, por acaso, está aqui, ó, o diagrama, essa linha tracejada. Então, você tem aqui uma polarização cruzada, um isolamento um pouco menor do que 20 dB de polarização cruzada. Para certas aplicações, isso não é suficiente. Então, existem estruturas onde você põe ranhuras, né, faz ranhuras, por exemplo, usinando a peça, se for uma peça de alumínio, você pode usinar, ou então você cria um molde de plástico e joga metal por cima e depois, através de sucção, você pega o molde, né, o negativo e tira fora. Enfim, dependendo da geometria, às vezes é possível fazer desse jeito. Então, você consegue, em algumas situações, fazer com que a corneta, que aparentemente ó, é uma geometria parecida com a da corneta cônica, mas só que ela não tem parede lisa, ela tem parede com essas ranhuras. E, essencialmente, o que essas ranhuras fazem, né, desde que você tenha várias ranhuras por unidade de comprimento de onda, essas ranhuras, em média, espacialmente, uma média espacial na área, é como se elas mudassem as condições de contorno daquela superfície cônica. Ou seja, ao invés de você ter um condutor elétrico perfeito, é como se tivesse um outro tipo de material. Se isso tivesse sido inventado nos dias de hoje, a gente ia chamar isso de corneta com metasuperfície, entendeu? Como foi descoberto, isso aqui começou a ser investigado nas décadas de 1960 e 1970, a gente chama de corneta corrugada. Tá? Mas, essencialmente, é isso que está sendo feito. Tá? Então, essas corrugações, junto com a geometria da cônica, né, da corneta, mais uma vez, são projetadas para reduzir a perda de retorno aqui na transição, né, do guia com a corneta, e também para, no caso específico dessa corneta, tentar fazer com que o diagrama de radiação tenha baixa polarização cruzada e, consequentemente, seja mais circularmente simétrico. Aqui tem alguns exemplos. Nesse caso daqui, não dá para ver a corneta, tem um radômio, ó, esse dielétrico, esse plástico, protegendo o interior da corneta. Aqui já estamos vendo uma sem o radome, dá para ver aqui, se eu
Se eu não estiver enganado, vocês conseguem ver aqui, ó, as ranhuras na superfície da corneta. Aqui, ó, uma corneta comprida. Por que ela é comprida? Qual é o objetivo? Ter uma transição mais suave. E lá na frente... Onda simétrica, circular. Isso. Onda TM e esférica. E o diagrama de radiação dessa corneta vai ser mais... Diretivo. Diretivo. Então, essa aqui, ó, é uma corneta comprida, grande, comprida, para iluminar um sistema com 2 refletores. Só não dá para dizer se é Cassegrain ou Gregoriano, mas com certeza é uma antena, é uma corneta para iluminar um sistema com 2 refletores. Eu já mostrei essas figuras antes, se não me engano. Já mostrei. Quando a gente falou de corneta para polarização cruzada muito baixa. Então, eu estou repetindo figuras que eu já mostrei em outros slides. Ó. Tem essa daqui para 190 GHz. Isso aqui é quase uma joia. Pô. Imagina a precisão que o torno, se é que isso foi construído com torno, né? Que ele tem que ter para fazer essas ranhuras com precisão. E a precisão tem que ser na ordem de centésimos ou milésimos de comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais difícil é a fabricação dessas estruturas. E aqui, ó, um exemplo de corneta. Ela opera em 2 faixas. E repare, aqui é a polarização principal em 2 planos diferentes. Repare que não dá para ver diferença nenhuma entre um plano e outro, ou seja, ela é quase circularmente simétrica. E aqui, ó, é a cruzada. A cruzada está 40 dB abaixo. Polarização cruzada abaixo. Diagrama de radiação da polarização principal praticamente circularmente simétrico. Uma coisa está junto com a outra. No caso das cornetas. Aqui tem uma simulação que não mostra muita coisa. É bonitinho, deixei aí, ó. É uma maneira de você citar uma corneta, bem simples, tá? Você vem com um cabo coaxial, você parafusa lá, né? O condutor interno do coaxial, você não deixa encostar na parede do guia, você abre um buraquinho lá, ele entra lá para dentro. É como se fosse um monopolo que você põe dentro do guia, ó. Ajustando as dimensões, né? Para que haja pouca perda de retorno. O campo lá dentro se redistribui. Essa distância entre o dipolo e a parede de trás é fundamental para o bom funcionamento dessa antena com baixa perda de retorno. O modo propaga aqui, ó, um plano, né? Como é que se fala? Uma frente de onda aqui, óbvio, não é plana, mas é mais ou menos plana, né? E chega aqui nessa corneta com 4 corrugações e faz a transição do meio guiado para o espaço livre. E o truque é fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, fazer com que isso opere numa faixa, né? Suficientemente larga para você prestar um determinado serviço. Em relação a essa animação, alguém tem alguma pergunta? Também não sei dizer se é tridimensional. Provavelmente é uma animação bidimensional, uma simulação bidimensional, tentando ilustrar o funcionamento desse tipo, dessa estrutura. Bom, aqui não é uma corneta, é um guia com as paredes corrugadas. Tá? Isso foi, se eu não estiver muito enganado, pesquisado, descoberto, pelo menos em radiofrequência, na década de 1960. E aí vários autores trabalharam, pesquisaram em cima dessas estruturas. Tem um artigo muito bom, que é do Dragoni, ele foi publicado nos jornais do laboratório da Bell, em julho de 77. Então, o que é feito nesse artigo do Dragoni e de outros artigos é assumir que você tem uma quantidade de ranhuras
de corrugações grande ao longo de um comprimento de onda, ou seja, essas dimensões são pequenas o suficiente para você assumir que a condição de contorno nessa superfície não é mais a condição de contorno de um guia de parede lisa, e sim um guia com uma parede especial, tá? Onde essa relação entre campo elétrico e campo magnético, tangenciais na superfície, né, seja controlada pelas dimensões dessas corrugações. Por exemplo, você pode fazer com que, para esta polarização aqui, ó, isso aqui se pareça com um condutor magnético perfeito. Entendeu? Dá para ajustar isso daqui, para isso aqui ser zero, ou seja, condutor elétrico perfeito, ou isso daqui ser infinito, condutor magnético perfeito. Ou qualquer outra coisa entre as duas, tá? E aí você consegue ajustar as dimensões, né, dessa estrutura. Aqui estão as fórmulas. Eu coloquei aqui. A gente não vai estudar isso aqui nesse curso, obviamente. Esse problema a gente estuda no curso de campos eletromagnéticos harmônicos. É um dos problemas que a gente estuda no curso. No final, a gente consegue obter fórmulas, né, para o projeto, de tal maneira que dentro dessa estrutura, não apenas o modo TE11, que seria o modo fundamental, caso o guia tivesse paredes lisas, não apenas ele, mas um outro, que é o TM11, os dois propaguem com a mesma frequência de corte e, consequentemente, a mesma velocidade de fase. E aí você combina esses dois de maneira a ter um modo híbrido. E o modo híbrido tem mais ou menos, ó, essa distribuição de campo. Isso daqui eu gerei, inclusive, no MATLAB. Ó. Então, esse modo híbrido, repare, ele não é uniforme. O campo, ó, é menos intenso na borda e mais intenso aqui no centro. Mas as linhas de campo são um pouco menos tortas. E, consequentemente, quando você calcula... E elas são mais curvas justamente onde a amplitude do campo é menor. Então, essas curvaturas aqui têm um efeito reduzido na hora que você calcula o diagrama de radiação dessa abertura. Essa abertura, mais ou menos, se comporta quase como se fosse uma abertura uniforme, só que com um diâmetro menor. É como se fosse uma abertura uniforme, só que com o diâmetro menor. Ou seja, a eficiência de iluminação não é 100%. Mas, em compensação, ela tem um diagrama de radiação com baixa polarização cruzada, desde que você saiba combinar direitinho esses dois modos em amplitude e fase para gerar esse modo híbrido. E isso é possível, tanto que todas aquelas figuras de cornetas corrugadas, elas não foram tiradas de um livro de ficção científica, foram tiradas, são exemplos, e elas são projetadas há mais de 50 anos, ou quase 50 anos, que se projeta estruturas dessa natureza. Inclusive, aqui no Brasil, na década de 1980, o Brasil era top. Um dos centros de pesquisa do CPQD, pessoal de antenas, junto com o pessoal da PUC do Rio, eles projetavam e construíam algumas cornetas corrugadas. E, infelizmente, com a privatização do sistema Telebrás, todo esse know-how foi perdido aqui no Brasil, pelo menos. Aqui tem outra cornetinha. Essa daí eu projetei. Eu não construí, mas eu projetei. Então, eu tenho aqui os diagramas. Não é circularmente simétrico, tá? Mas é quase, até mais ou menos 30 graus, que era mais ou menos onde ela tinha que iluminar a borda do subrefletor. É aproximadamente circularmente simétrico. E aí a expectativa era que a antena duplo refletora, no caso era uma DE, no final das contas tivesse polarização cruzada baixa. Era uma das especificações do projeto.
E para terminar aqui a apresentação, existe uma turma que ficou muito famosa no projeto e no estudo dessas cornetas, que era a turma liderada pelo professor Clary Coates, lá no Queen Mary College da Inglaterra, em Londres. Agora mudou o nome. Enfim, antigamente era o Queen Mary College. Então, o professor Clary Coates, depois ele virou Sir Clary Coates, ele orientou uma quantidade grande de alunos, inclusive gente do Brasil, da Austrália, enfim. E ele, junto com o Over, eles publicaram esse livro na década de 1980, pela editora do IEE. O IEE é o era, né? O I3S americano. Na Inglaterra, eles fizeram o IEE, que depois de um certo tempo virou IET. Então, esse aqui é o antigo, esse aqui hoje é chamado de IET. Então tem esse livro, vocês encontram isso na internet. Depois foi publicado um outro livro com outros autores, tá? Mais moderno. Mas isso aqui, ó, é a referência clássica, onde ele ensina, né, a analisar e a projetar essas estruturas. Então, como eu já tinha mostrado para vocês gráficos, né, de diretividade em função do diâmetro da abertura, né, para as outras cornetas, aí eu resolvi colocar esse gráfico aqui. Esse gráfico não está no Balanis, foi tirado desse livro do Clary Coates. Ele mostra a diretividade na direção perpendicular à abertura em função do diâmetro relativo ao comprimento de onda e em função desse ângulo psi. Cada curva dessas é um ângulo psi diferente. E aqui você consegue, mais ou menos, estabelecer qual vai ser aproximadamente a diretividade da sua corneta em função desses parâmetros. E aqui ele colocou essa curva, esta curva daqui, ó, é da abertura circular uniforme. É a curva da abertura circular uniforme em função da diretividade de uma abertura circular uniforme em função do diâmetro relativo ao comprimento de onda. E aí a gente observa, como já era esperado, nenhuma dessas aberturas consegue uma diretividade maior do que aquela da abertura uniforme. Mas, enfim, é o que dá para ser feito se você não consegue abrir mão de baixa polarização cruzada. Você tem que partir para cornetas, por exemplo, cornetas corrugadas. Não são as únicas, tá? Existem outros exemplos, mas os outros exemplos ou sofrem por não serem tão banda larga, ou necessitam de dielétrico, um carregamento dielétrico aqui no meio. Então acaba que essas cornetas talvez sejam as mais eficientes, porque você não precisa de dielétrico. Dielétrico significa em frequências altas perda, e você consegue, projetando essas estruturas, essas dimensões direitinho, você consegue não só aumentar a banda, a faixa de transmissão, né, de recepção dessa antena, e mais, ainda consegue, com alguns truques, projetar uma estrutura dessa para funcionar em faixas diferentes. O projeto fica cada vez mais complicado, né? Mas essas cornetas, havendo tecnologia para serem usinadas, elas podem ser projetadas para serem banda larga e terem baixa perda, porque elas não precisam de nenhum carregamento dielétrico para funcionarem da maneira apropriada. Bom, em relação à corneta corrugada, em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta? Então, com isso, a gente termina a matéria desse curso com cornetas corrugadas. Isso aqui é o conjunto número 12
de slides desse curso. Então, só um segundinho que eu vou parar aqui a gravação desta aula.